Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, esteja com todos nós. Estamos aqui para mais este momento especial da nossa adoração, culto que vamos prestar a Deus, e o culto que nós prestamos a Deus é sempre por intermédio da autoridade, do poder e da graça de Jesus. Por isso é no nome de Jesus que nós abrimos este momento de adoração. Hoje, um dia que marca uma data bastante importante, nós estamos na nossa prática comemorando hoje o Dia dos Pais. Essa figura emblemática, essa figura extremamente importante na vida de todos nós. Pai tem um papel relevante na vida dos filhos. E como todos nós somos filhos, todos nós nos ressentimos desta influência, deste homem, desta figura com quem nós iniciamos os nossos relacionamentos muito cedo, o nosso pai. No que diz respeito ao texto bíblico, hoje nós vamos pensar sobre um episódio que envolveu Jesus e algumas pessoas, e o tema era ser filho de qual pai? E depois nós vamos também ter a oportunidade de nos referirmos, ainda que brevemente, sobre esse pai. Esse homem que tem uma marca que atravessou séculos, milênios e que nos influencia até hoje. Influencia gerações até hoje. Influencia nações até hoje. E tudo porque ele foi e é considerado o pai de tanta gente. Tanta gente deseja tê-lo como pai. Então, nesta oportunidade, a nossa palavra é de gratidão a Deus, porque nós tivemos, cada um de nós, o nosso pai. Muitos de nós nos tornamos pai também. E isso nos enche de alegria, nos enche de boas memórias, boas lembranças, boas recordações. Essa é a média. As pessoas lembrar-se dos seus pais como uma boa lembrança. Graças a Deus pela lembrança que temos dos nossos pais. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor por este momento. E depois da oração nós teremos uma participação do departamento infantil, que como sempre tem trabalhado, tem se dedicado para participar da vida cotidiana da nossa comunidade, da nossa igreja. E nós agradecemos aqui, aproveitamos a oportunidade para agradecer as pessoas envolvidas nessa lide, nesse trabalho, que tem feito um trabalho excepcional com os nossos filhos e dando a eles o suporte necessário para que eles valorizem os seus pais. Entre outras tantas formas de instrução, está a de que eles tenham, cada um no seu pai, a figura de alguém importante para a sua vida. Nós vamos orar a Deus, portanto, neste momento, e vamos agradecer por Ele nos ter concedido a graça de termos chegado nessa marca, nesse tempo, nesse dia. Dizer a Ele da nossa gratidão de tê-lo como nosso Pai, como nosso papaizinho. Assim a Bíblia faz referência a Ele. Mas também sendo o nosso Pai, o grande eu sou, aquele que foi, que é e que será eternamente. Vamos orar. Senhor Deus, bendigo o teu nome, porque o Senhor não é apenas Deus para nós.
O Senhor não é para nós apenas alguém que é todo-poderoso. O Senhor é o nosso Pai. Na nossa intimidade, na necessária intimidade da nossa alma, nós podemos nos aproximar do Senhor e chamá-lo de Pai. E ter a certeza que o Senhor se importa conosco como seus filhos, que o Senhor nos aceita como filhos, que o Senhor nos conduz como filhos, que o Senhor nos instrui, nos orienta, nos acolhe, nos recebe, nos protege e nos ama como a filhos. Por isso, a minha oração desta noite é para te agradecer, porque o Senhor é o Pai de todos nós. O Senhor é o Pai da igreja, o Senhor é o Pai dos pais. O Senhor é aquele que nos tem instruído como Pai no bom caminho. Eu te agradeço por esta noite, por esta nova oportunidade. Senhor, cada adorador que está neste momento comigo, voltado para adorar ao Senhor, aceite a adoração de todos. Dê a tua graça para cada um. Cuida de todos nós. Encha-nos de alegria por saber que nós temos um Pai olhando por nós, cuidando de nós, orientando a nossa vida. Assim, por tudo, nós bendizemos o teu nome e agradecidos nós oramos pela graça que o seu Espírito Santo nos dá e o fazemos no nome do teu Filho Jesus. Graças a Deus. Amém. Fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, eu amo você. Papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você, Dia dos Pais. Está perto, fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, eu amo você. Papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Meu herói, meu papai, meu herói. Olha, papai, te amo. Meu herói. Dia dos Pais! Quando está perto, fico tão alegre. Papai, te amo. Quando está longe, eu sinto saudade. Meu papai, eu amo você. Papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai,
Eu gosto de correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Eu amo você. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Papai, eu te amo. Eu amo você. Meu herói, Meu papai. meu herói, Meu papai. meu herói. Meu papai. Meu herói, Meu papai. meu herói, Meu papai. meu herói. Meu papai. Muito feliz todo dia, tá? Beijão. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum Te amo, pai. presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Eu amo você. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir Ele é meu pai. E tem um caminho junto que ele no bairro. É meio caminho pra Flamazo. correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Te amo, pai. Eu amo você. Meu herói, Meu papai. meu herói, Meu papai. meu herói. Meu papai. Meu herói, Meu papai. meu herói. Meu papai. Te amo, papai. Te amo, meu papai. Papai, eu te amo. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum presente. Meu papai. 1,
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Muito bem. Nós agradecemos ao Departamento Infantil, a homenagem. Nossas crianças, creio que para muitas pessoas, muitos de nós, como foi para mim, algumas dessas crianças a gente já precisa fazer um certo esforço extra para poder se lembrar quem são elas, quem são seus pais, dado o tempo em que nós estamos distantes. Mas o fato é que o trabalho foi feito, o Departamento Infantil dando a sua colaboração e a igreja agradecendo pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação das pessoas envolvidas. Muito bem. Mas pai, filho, ser filho de alguém, ser filho de quem? De quem você é filho, de quem eu sou filho, quem é o meu pai, quem é o teu pai. Jesus estava falando com os fariseus, e a fala de Jesus com os fariseus desagou para uma
quase disputa promovida pelos fariseus num desafio até em fazer desacreditada a palavra de Jesus em relação a quem seria o seu pai. E Jesus, com aqueles homens, trava ali um diálogo bastante duro, bastante contundente. Claro que o evangelista economiza palavras, mas não há que se duvidar que a palavra foi bastante intensa, foi muito acusativa, no sentido do que vinha dos fariseus para Jesus. E Jesus não deixou por menos. Jesus não jogou a toalha e nem deu para eles palavras amenas, mas Jesus falou para eles palavras na medida que eles precisavam ouvir, porque eles estavam imersos num equívoco enorme. Eles chamavam como pai alguém que, na verdade, eles não estavam honrando aquele a quem eles chamavam como pai, como verdadeiramente o pai deles. O capítulo 8 do Evangelho de João está a narrativa que fala sobre esse episódio que aconteceu. Jesus estava falando com os fariseus sobre si, sobre a sua missão. Como os fariseus se mostraram bastante insensíveis e relutaram resistiram para não aceitar, não concordar, por mais convincente que fosse as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, o testemunho de Jesus, aqueles homens, eles resistiram quanto puderam para rejeitar Jesus, para fazer desacreditada a palavra de Jesus concernente à sua origem, de onde ele viera e quem era o seu pai e qual era a sua missão ali entre eles. E aí no verso 33 do capítulo 8, num dado momento do diálogo entre Jesus e os fariseus responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Reclamar a paternidade de Abraão, isso tem acontecido há milênios. Muita gente, muitas instituições, movimentos religiosos de várias ordens têm reivindicado a paternidade de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Detalhes à parte a respeito do fato histórico que envolve essa temática, mas vamos pensar no sentido da paternidade. Quando se reivindica a paternidade de Abraão, está se declarando, através desse procedimento, dessa busca, dessa reivindicação, está se declarando a importância paterna. Nesse próprio diálogo, o texto, a gente vai discorrer nele, e a gente fazendo a leitura até o verso 43, nós vamos encontrar, num dado momento, Jesus vai ouvir dos fariseus dizendo assim: nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai conhecido. Nós não somos filho de prostituição. Olha só, quem são os filhos da prostituição? Nessa palavra dos fariseus, filho da prostituição quer dizer, e eu tenho um pai, com certeza, mas eu não sei quem é o meu pai. Eu não tenho conhecimento
da pessoa que seja o meu pai. E por que eles lançaram isso em rosto de Jesus? A gente sabe, eles sabiam melhor do que nós, porque eles viviam ali. A gente sabe que Jesus era filho de Maria e José era o pai que não era o pai de Jesus, era o pai por consideração. Mas Maria ficou grávida antes de se relacionar com José, antes de se casar com José. Portanto, Jesus era tido como filho da prostituição. Quem era o pai dele? Olha que tristeza. Alguém que está falando sobre figura paterna e que não tinha pai. E eles maldosamente lançaram isso em rosto para Jesus. Nós somos filhos de Abraão e não somos filhos da prostituição. Como quem quisesse dizer, nós temos um pai conhecido. O teu pai você não conhece, porque você nasceu como filho, como resultado de um ato de prostituição. Duro isso, não é? Mas Jesus vai conversando com eles e a questão está: nós temos como pai Abraão. E aí aquele diálogo segue e Jesus vai dizer para eles: na verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, como quem está a dizer: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do pecado. Vocês têm como pai alguém, nada menos do que alguém que trouxe o pecado sobre vocês. Vocês são filhos do diabo. A gente vai seguindo a leitura e Jesus vai dizer isso. Primeiro ele diz: vocês são filhos do pecado. E o vosso pai, que é o autor do pecado, é o diabo, e não Abraão, como vocês reivindicam. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, de fato, vocês teriam prazer em estar comigo. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E quando eles ouvem isso, eles perdem a compostura de vez e diz: olha, de fato o senhor está fora de si, o senhor não está falando coisa com coisa, não confere a tua fala. Jesus vai dizer, diz: olha, antes eles dizem: você não tem 50 anos. E como é que o senhor diz que Abraão viu o seu dia? Como é que o senhor concilia isso? Na verdade, Abraão já havia vivido aproximadamente 2000 anos daquele momento, e você não tem 50 anos. Como é que você fala que que Abraão viu o seu dia? Eles estavam olhando para Jesus como filho de Maria, com alguém que ela tivesse, aconteceu um relacionamento antes de se casar com o seu marido, José, e que ela não sabia quem era o pai de Jesus. Então, nesse diálogo, esse diálogo duro, esse diálogo grosseiro, esse diálogo difícil de ouvir, sabe aquelas conversas que às vezes a gente ouve e fica difícil de responder, dá vontade de sair do ambiente, porque a conversa não agrada. Foi uma dessas conversas de Jesus com os fariseus, e a questão era: quem é pai de quem? Quem aqui é filho de quem? Jesus dizia: eu conheço o meu pai. Eu vim do meu pai. Eu saí do meu pai. Eu vim para fazer as obras do meu pai. As obras que o meu pai me mandou fazer. E vocês? Se vocês fossem filhos de Abraão, por que vocês não fazem o que ele fez? Mas vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. E o vosso pai certamente não é Abraão. Meus irmãos, o fato é que Abraão estava aqui dentro da conversa
de Jesus com os fariseus. 2000 anos depois, aproximadamente 2000 anos depois da sua vida, Abraão estava sendo aqui um objeto de uma disputa de linguagem, de quereres, não é? Para que ele fosse reconhecido como pai daqueles homens, os fariseus, e Jesus estava lançando em rosto deles que, na verdade, Abraão era um pai extraordinário. Abraão era um pai exemplar. Abraão era um pai que todo filho de Deus almeja ser filho de Abraão, porque em Abraão está a aliança de Deus, a aliança eterna de Deus, que Deus fez lá com Adão, depois ele vem confirmar com Abraão. E Jesus era parte da promessa que Deus fez a Abraão. Nós já falamos isso, querer ser filho de Abraão. É preciso aceitar o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão. Na verdade, porque as duas principais promessas que Deus fez para Abraão não foi cumprida na vida de Abraão. Abraão não viu o cumprimento de duas principais promessas que Deus fizera a ele. Primeira, Deus prometeu a ele que toda aquela terra que os seus olhos poderiam ver, toda a Palestina, seria dada aos seus descendentes. E ele não viu isso acontecer. Isso só aconteceu mais ou menos 4 séculos depois da vida dele. Outro detalhe, diz, olha, você vai ser pai de multidões. E Abraão apenas conheceu Isaque, filho dele com sua esposa. Ele apenas viu Isaque. Sara só lhe deu esse filho. Então, a promessa dada para Abraão, que confirmou a sua paternidade sobre nações, sobre povos, na verdade, primeiro se cumpre uma parte através de Moisés, quando ele tira o povo, os descendentes de Abraão, do Egito e leva eles em direção a Canaã, de volta a Canaã, para tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão, o pai, o ancestral deles, 400 anos atrás. A outra parte da promessa feita por Deus a Abraão diz, olha, você vai ser pai de nações. E isso só aconteceu com a vinda de Jesus. E os fariseus com quem Jesus estava falando, os fariseus não estavam entendendo isso. Aliás, eles não entenderam isso. Eles reivindicavam a paternidade de Abraão, mas eles se recusavam a ser participantes da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele seria pai de multidões, que pela fé haveria de crer nas promessas que Deus havia feito para ele lá quando ele estava ainda em Ur dos Caldeus. A história de Abraão, ela está registrada no livro do Gênesis, ali no final do capítulo 11, e ela se estende até capítulo 25 do livro do Gênesis. E a gente tem ali, pelo menos, 3 momentos especiais na vida de Abraão, que marca a importância da figura deste personagem dentro da literatura bíblica, dentro da literatura do povo de Deus, dentro da literatura cristã, portanto. Primeiro, nós vamos encontrar Deus chamando Abraão. Ele se prepara, sai de Ur, vai com a sua família e para em Harã. Depois de alguns anos, morto o seu pai, ele desce, chamado por Deus, aí no capítulo 12 do livro do Gênesis,
chamado por Deus, ele sai de Harã e desce para a Palestina. E na Palestina, ele peregrina por aquelas terras. Não encontra muita coisa que lhe agradasse. Pelo contrário, encontrou coisas que lhe desagradaram. Ele continua a sua descida e vai até o Egito. Depois retorna de lá. E ele, por fim, se estabelece ali em Canaã. E aí nós vamos encontrar, quando ele já desanimado, no capítulo 15 do livro do Gênesis, ele desanimado até, ele recebe a visita de uns anjos e ele, a gente poderia dizer que ele cobra de Deus. Depois destas coisas começa o capítulo 15, destas quais, depois de toda aquela peregrinação de Abraão, depois dele já ter perdido a companhia do seu sobrinho Ló, depois dele estar já numa idade bastante significativa, bastante importante, bastante avançada, ele estava, uma certa ocasião, parado na viração do dia, sentado debaixo da sombra de uma árvore, um pouco distante da sua casa, e o Senhor lhe aparece e lhe faz promessas. Não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, e eu sou o seu galardão. E Abraão questiona Deus: Senhor, como é que o Senhor é isso para mim? Porque eu não tenho filhos, e eu ando sem filhos, e eu, na verdade, o Senhor esteve comigo até aqui. Desde que o Senhor me chamou e eu saí da terra dos meus pais, de fato o Senhor tem me abençoado, apesar de todas as minhas andanças errantes, por vezes em muitos lugares, mas eu estou à beira do final da minha vida e eu não tenho filhos, e tudo que eu tenho vai ficar para um empregado meu de Damasco. E Deus diz: não, vamos fazer o seguinte, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. E ele responde: não dou conta, são muitas. Pois é, assim será a tua descendência. Como assim? Sim, assim será a tua descendência. E Abraão olha para tudo aquilo e ele recebe com um pouco, talvez, de temor, até alguma dúvida, talvez até um pouco de desconfiança. Como assim? Na idade que eu estou, a idade da minha esposa, estéril, e como assim? Como os meus filhos serão em números tão elevados quanto a quantidade de estrelas que eu posso ver no firmamento? Como assim? Mas Deus lhe dá ânimo e diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra, lá da tua terra, e eu te coloquei aqui, e tudo que eu tenho falado a teu respeito vai acontecer. E Abraão conversa e etc. Se a gente continuar aqui o texto do capítulo 15, aqui nós temos uma narrativa espetacular. Abraão está ali, ele fica ali naquele lugar, ele tem uma visão de Deus. Depois da visão de Deus, ele prepara aquilo que ele reconhece que Deus estava com ele, ele prepara ali um sacrifício, fica ali à noite, depois o dia inteiro e até o alvorecer. Talvez ele tenha passado uma noite inteira em diálogo com Deus, em conversa com Deus. Um pai que nos dá esse exemplo de vida de oração, de vida de dedicação, de vida de exclusividade para Deus. A minha vida está exclusivamente nas mãos de Deus.
E talvez seja por isso que ele é reivindicado até hoje como sendo o pai de tanta gente reivindica o seu nome no sobrenome deles. Tanta gente reivindica isso. Abraão fica ali, passa o dia inteiro, o sacrifício que ele oferece, ele fica vigiando para que as aves de rapina não roubassem as carnes dos animais que ele tinha colocado sobre aquele altar, até que anoitece, ele é tomado por um profundo sono, ele dorme e vem uma visão. E naquela visão era Deus para falar com ele. E nessa visão me diz, olha, você precisa entender que essa terra não vai ser dada para você, é a tua descendência. Mas antes que a tua descendência tiver posse dessa terra, eles vão passar 400 anos como escravos numa terra estrangeira. Depois eles voltarão para cá. E Abraão, depois que acordou, voltou a si, acordado voltou da visão, então ele compreendeu e ele creu. Ele creu. Irmãos, Abraão foi um pai exemplar. Mas dizer que Abraão foi um pai exemplar é muito pouco, porque pai exemplar, o que é o pai exemplar? Um pai exemplar é um pai que cuida direito da sua família, cuida direito dos seus filhos, dá atenção e etc. Enfim, você sabe, você tem aí os seus valores para definir o que é um pai exemplar. Mas Abraão foi mais do que um pai exemplar. Abraão extrapolou todos os limites que um pai pode chegar a eles em favor, em defesa, em prol dos seus filhos. Abraão, muito idoso, estava ali nos seus 100 e tantos anos de idade, perto de 120 anos de idade, e ele, de repente, Deus faz aquele pedido e diz, olha, oferece o teu filho para mim num sacrifício. E ele, sem questionar, ele faz isso. De uma certa maneira, quando a gente olha para Abraão fazendo isso, tenta construir aí a cena na sua mente. Abraão, bem velho, a sua esposa também bem idosa, um filho forte, robusto, saudável, que certamente era a alegria da casa, era a pessoa em quem aquele pai e aquela mãe depositavam toda a confiança. E aí Deus diz, olha, esse menino, você sacrifica ele em meu louvor. Abraão não titubeia e vai disposto a fazer isso. A gente tem aqui no capítulo 22 do livro do Gênesis. Claro que a gente já sabe, Deus providenciou um cordeiro e Isaac não foi morto. Deus estava apenas olhando e confirmando para nós quem era Abraão, em quem ele depositou as suas promessas. Mas Abraão não era um sujeito excepcional. Abraão era um homem, como eu e você, uma pessoa humana como eu e você. Deus está mostrando para nós que um pai, ele, em obediência à palavra de Deus, ele pode trazer ricos benefícios para os seus filhos, ainda que numa determinada situação ou em determinada circunstância possa parecer uma estupideza. É possível que eu e você conheçamos algum pai, ou mesmo que eu e você, ou você, sejamos pai dessa natureza que nós tratamos os nossos filhos da melhor maneira possível que nós podemos tratar. Jamais colocar as mãos neles para uma disciplina qualquer. Jamais ralhar com eles, falar firme com eles para uma disciplina qualquer, para evitar algum trauma, alguma coisa, alguma revolta, e etc, etc. Mas Abraão não titubeou.
Quando Deus diz, eu quero que você faça isso por mim, Abraão vai e se dispõe para fazer o que lhe fora pedido da parte de Deus. Não era uma estupidez de Abraão. Não era uma inconsequência de Abraão. Não era um ato impensado de Abraão. Certamente, Abraão foi um homem que foi para o cumprimento daquilo que Deus havia lhe pedido, mas foi com o coração partido, muito preocupado, com a mente confusa. Entre agradar a Deus e ficar à descoberta, o filho único da casa seria morto. Ele saiu de casa na certeza de que ele não voltaria para casa trazendo a companhia do seu filho. Para o servir a Deus, Abraão foi além dos limites razoáveis da vida paterna. Em primeiro lugar, Deus. Pais, vocês que têm os vossos filhos, em primeiro lugar, Deus. Tudo vai dar certo na vida sua e na vida do seu filho, quando você tratar o seu filho dentro dos princípios e das orientações da palavra de Deus. Cuidado apenas para não se tornar um daqueles fariseus que acusavam Jesus de ser filho de prostituição e se gabavam, batiam no peito para dizer que eles sim tinham um pai conhecido, eles eram filhos de Abraão. E Jesus vai repreendê-los dizendo, não, muito pelo contrário, o vosso pai não é Abraão, o vosso pai é o diabo. Então é preciso que a palavra de Deus seja a nossa referência. Por vezes é preciso sair debaixo da nossa tenda, debaixo da cobertura da nossa cultura, debaixo da cobertura do nosso conhecimento e voltar para a palavra de Deus, olhar para os exageros, se assim podemos chamar, e os absurdos da palavra, a loucura da palavra de Deus, que manda Abraão olhar para os céus, sendo um homem de quase 100 anos de idade, que não tinha uma esposa fértil, e dizer, olha para as estrelas, a quantidade de estrelas que você vê será a quantidade de pessoas que nascerá de você, que serão os seus descendentes. A nossa casa pode produzir muito mais do que nós podemos imaginar através dos nossos filhos, mas tudo depende do exemplo de vida que nós vamos ser para os nossos filhos. Todos nós sabemos que, em princípio, os nossos filhos, eles são aquilo que nós somos. Pode observar, se você ainda não o fez. Às vezes a gente olha para algum filho e diz, olha, esse aqui é a cara do pai, mas esse outro não. Mas se você for olhar nas reminiscências dele, nas condutas dele, no palavreado dele, na forma dele cuidar dos negócios, na forma dele cuidar da família dele, tal, se você olhar, você vai encontrar traços marcantes do pai dele. Embora aparentemente, talvez possa não parecer ser filho daquele pai. Os israelitas, a Bíblia traz essa informação para nós. Eles tinham por hábito, o filho seguia a profissão do pai. O filho sucedia o pai nos seus afazeres, nos seus negócios. É assim, pai é modelo, pai é exemplo, pai é aquele que dá de si na formação e na estruturação mental, psicológica e, sobretudo, espiritual da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Abraão, reivindicado como pai daqueles fariseus, Jesus refutou dizendo, não, o vosso pai não faria ou não fez. De fato, o vosso pai não fez o que vocês estão fazendo. Então, filhos do pai é aquele que faz tal qual o pai faz, que tem as qualidades éticas e morais tal qual a qualidade dos pais. Vocês estão reivindicando qualidades de um pai que fez diferente de vocês.
É bem verdade que alguns filhos mudam depois pela aculturação, pelos princípios que ele adota, muda. Mas, naquele caso, os fariseus estavam reivindicando a paternidade de Abraão. E Jesus refutou-os dizendo, não, Abraão não faz isso que vocês estão fazendo. Portanto, vocês não podem ser filho dele, como vocês reclamam ser. Que todos nós possamos ser pais que damos aos nossos filhos uma imagem que, no futuro, eles vão ter orgulho de dizer, eu sou filho do meu pai, eu sou filho do fulano, eu tive a graça e a felicidade de ser instruído pelo meu pai. Que nós possamos, pela fé, irmos além, porque a cultura, a instrução da nossa literatura nos prepara para uma porção de coisas, mas nada nos prepara para a vida tanto quanto o exemplo de Abraão que as Escrituras nos informam. Que nós possamos seguir Abraão, ser filho dele e ser submisso ao Deus de Abraão, fazer o que Abraão fez a pedido de Deus. Não no sentido de sacrificar os nossos filhos, porque não é essa a forma de se fazer culto hoje, mas que nós possamos prestar o nosso culto junto com os nossos filhos, como Abraão prestou junto com o seu. Num gesto além da conta, além da nossa compreensão. Que Deus nos abençoe e nos faça filhos que imite os nossos pais na fé que eles nos ensinaram. E que nós possamos ser pais que instruam os nossos filhos na fé que nós aprendemos, para que tanto os nossos filhos quanto nós possamos ser filhos do Deus de Abraão e, portanto, filhos de Abraão. Deus nos abençoe. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh,
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Muito bem, graças a Deus que é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus que nos tem dado compreensão da sua palavra suficiente para compreendermos que nossa vida está nas mãos dele e que ele é o timoneiro do nosso barco, é ele que nos conduz. A direção que ele mandar que sigamos é nessa direção para onde devemos ir. Que a palavra do Senhor nos seja referência na nossa casa, junto com a nossa família, no trato com as coisas que diz respeito ao interesse da nossa fé e da nossa comunhão. E, sobretudo, da nossa participação na vida espiritual da nossa família. Vamos orar neste momento para irmos para o encerramento deste momento. E nossa oração devemos lembrar de orar em favor do presbítero Antônio Augusto e do Arthur, filho. Eles estão saindo do período que é chamado, ou que nós tomamos como período crítico da Covid. Graças a Deus a perspectiva é boa. E segundo a palavra médica, essa semana talvez eles possam já retomar, se não todas, algumas das suas atividades. Isso nos enche de alegria e de tranquilidade, porque graças a Deus que assim tem sido o fato. Nós temos recebido o pedido de oração da irmã Sueli Aparecida Rincão. Ela pede que nós oremos em favor do Osvaldo, seu marido, e nós devemos colocar esse irmão diante de Deus. E também devemos orar em favor do irmão Paulo Suana, ou Paulinho Suana, como é mais conhecido entre os seus conhecidos, a sua família. O Paulinho foi acometido pela Covid e está num quadro que inspira bastante cuidados. E nós devemos orar por ele e orar por todos. Quantas pessoas que têm pedido as nossas orações, isso tem sido ao longo do tempo. E a misericórdia do Senhor, através da intercessão dos santos, elas vão sustentando essas vidas, levantando outras, e graças a Deus pela resposta às nossas orações. Vamos orar pela igreja, vamos orar para que nós possamos ter dias melhores no sentido da segurança para nos ajuntarmos e adorar a Deus da forma como nós sempre fizemos, com a liberdade que sempre tivemos. Como nós vivemos num país que temos essa condição de liberdade para prestar culto a Deus, mas que essa pandemia passe e nos advenha a segurança necessária para que possamos reunidos adorá-lo. Vamos orar. Senhor Deus, nossa oração é para te agradecer. Agradecer pela vida e agradecer pela tua palavra. A tua palavra é a referência da nossa fé. A tua palavra é a referência do nosso procedimento.
Nós temos recebido da tua parte graça por graça. O Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor não nos tem desamparado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós nos manifestamos gratos. Eu peço que o Senhor aceite a nossa adoração de agora à noite. E permita que todos nós que ouvimos a tua palavra, nós, particularmente os pais, que tenhamos a tua mão sobre nós, da mesma forma como a tua mão passou e se manteve sobre Abraão e depois a sua descendência familiar de sangue e depois sobre a sua descendência dos que creem no mesmo Deus que Abraão creu, que é o Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor perdoe a nossa ignorância e as nossas falhas. Reivindicamos a paternidade de Abraão sobre nós, mas por vezes falhamos no que diz respeito à submissão da tua vontade. Nos ajude para que possamos superar as nossas fragilidades e a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança possa superar as nossas fraquezas, e isso com a ajuda do Espírito Santo, com a tua presença. Abençoe esses irmãos que pedem as nossas orações. Cada uma dessas pessoas, o seu anjo seja ordenado a ir onde essas pessoas estiverem e ali levar a tua bênção para a restauração delas. Agradeço pelo que já tens feito por tantas famílias nesta pandemia, levantado tanta gente. Pai, levanta esses também que agora precisa e por qualquer outra razão, por qualquer outra causa, a tua bênção alcança a todos igualmente. Cuida de nós nessa semana, nos dê a tua direção e a tua graça e que o trabalho das nossas mãos sejam produtivos e abençoados pelo Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos finalizando este momento do culto. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por ter nos acompanhado. E nós convidamos para que na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, você sintonize este canal e conosco adore a Deus, interceda, ore e louve a Deus. Essa é a nossa missão enquanto povo de Deus. No próximo sábado, 8:45 da manhã, teremos o estudo bíblico e depois às 10 horas o culto divino. E no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós voltaremos a estar com todos vocês. Nós vamos nos despedir. O amor de Deus, nosso bondoso Pai, a graça maravilhosa e plena do Senhor Jesus, nosso Salvador, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito permaneça com todos nós e com todo o Seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.